Oi, gente, quanta gratidão estudar essa designação do Vem e Segue-me. E eu vou te contar que o sentimento que eu tive foi de alegria, de felicidade, por saber que Deus vive e que nos ama tanto que nos deu profetas, que nós temos sim profeta em Israel, que nós precisamos saber que mesmo que vivamos em tempos difíceis, em um mundo conturbado, nós não precisamos ficar cegos, tateando na escuridão, porque nós temos um profeta, vidente, revelador, que nos guia. E isso é maravilhoso. Saber que existiam profetas na antiga Israel, que existem profetas hoje também. Então, o meu testemunho saiu muito fortalecido sobre isso, sobre Joseph, sobre o presidente Nelson. E à medida que a gente for falando um pouquinho, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Quando a gente vai para a sessão de Doutrina e Convênios 85, é tão interessante porque, na verdade, William Phelps, que estava no Missouri, ele escreve uma carta para o profeta, para Joseph, muito aflito pelas coisas que estavam acontecendo. E Joseph responde esta carta. E esta carta, ela foi tão inspirada, foi uma revelação divina, que trechos dela se tornaram exatamente a seção 85 de Doutrina e Convênios. E qual era a aflição de William Phelps? Veja bem, a gente sabe que os santos estavam em Kirtland, e aí o Senhor disse, né, que alguns santos deveriam ir para o Missouri. Esses santos foram convidados a ir para Sião. Então, os santos receberam, vamos dizer assim, um convite, uma carta convite. Nem todos deveriam ir para Sião. Mas o que acontece? Muitos santos começaram a ir por conta própria. Não quero ficar em Kirtland, eu vou para Missouri. E o que acontece? Eles começaram a ir, muitos desses santos não estavam dispostos a viver a lei da consagração. Mas eles chegaram em Missouri e, claro, eles queriam usufruir do armazém do bispo, eles queriam uma herança em Sião. Por outro lado, também tinham aqueles que, a princípio, consagraram, mas depois apostataram. E estavam lá entre os santos. Então, era uma situação muito difícil nesse início da igreja. Um deles, por exemplo, era o William McLean. Vocês devem lembrar, né, que ele tinha a propriedade, que ele se recusou a consagrar, até apostatou, mas quando ele viu que Missouri poderia ser uma oportunidade de negócio, ele decidiu comprar 2 terrenos que ficavam perto do templo, ou seja, numa ótima localização. Qual era o objetivo? Investimento. Então, muitos dos santos começaram a ver uma oportunidade de negócio ou tirar vantagem sobre o outro, se aproveitar de uma determinada situação. Gente, que difícil, né? Porque hoje a gente está falando de uma igreja já muito bem estabelecida no mundo, em que a gente está dividido geograficamente por área. Então, hoje a gente tem alas, hoje a gente tem estacas. Quando muda uma pessoa de uma ala para outra, só é puxar o registro de membro dessa pessoa, já se vê se ela tem uma recomendação, se ela não tem. Ou seja, hoje tudo é muito mais simples, né? Com internet, com toda a organização que existe. Mas nessa época era o princípio da igreja. Então os santos simplesmente iam chegando. E ao chegarem e começar a crescer, houve as suas dificuldades de administração. Então, nesse momento, William Phelps, ele vai lá e recorre, ele escreve uma carta para o profeta. E o profeta, inspiradíssimo, ele responde sobre essa carta. E ele fala da importância de se manter um registro, né? Um registro dos membros da igreja, um registro dos bens da igreja, é muito enfático nisso. E aí a gente já aprende um princípio importante. Ele diz assim, ó, é dever do secretário do Senhor, a quem ele designou, conservar uma história e um registro geral da igreja de todas as coisas que ocorrem em Sião e de todos que consagram as propriedades e legalmente recebem as suas heranças do bispo. Então, a primeira coisa, documenta isso, escreve isso. É preciso ter um registro, é preciso ter anotação. Então, a gente vê como é maravilhoso. O templo, nós temos registradores.
né? Nada acontece no templo, nenhuma ordenança sem que seja registrada. Quando a gente se batiza na igreja, nós passamos a ser parte desse reino, temos o nosso registro. Quando a gente abre lá os aplicativos da igreja e a gente vê, hoje é registrado o chamado que eu tive, o chamado que eu ocupei no determinado período, cada vez mais a gente vê como esses registros eles são aperfeiçoados e a importância deles. Uma indicação de leitura dessa aula sobre a importância dos registros, gente, e que é citado como um exemplo, é o profeta, né, que se tornou profeta, o Wilford Woodruff. Então, o Wilford Woodruff, ele se tornou conhecido porque ele escrevia diários. E ele tinha tanta preocupação com esse registro da igreja, e que muita documentação que se tem na igreja foi compilada, foi retirada desses registros e depois compilado. E ele escrevia sermões que ele ouviu de Joseph, de Brigham Young e de outros profetas. E muito do que ele escreveu da vida pessoal dele, das experiências espirituais, dos discursos que ouviu, acabou entrando para a história da igreja. Uma das coisas que esse profeta, Wilford, ele diz, ele faz uma observação bem interessante. Ele diz assim, ó: os registros e a história desta igreja e reino serão muito procurados no futuro. Nenhuma dispensação na terra teve registros de maior interesse do que a atual. Então, olha só, ele fala que no futuro haveria um grande interesse pelos registros da igreja. E a gente vê que esse futuro chegou, né? A gente viu, inclusive, o presidente Nelson, quando foi anunciado o primeiro volume do Livro Santos, nos aconselhando a ler o Livro Santos e a história da igreja. E por que é tão importante, gente? Porque a história é o real, é a origem, é aquilo que aconteceu, é o fato em si. Então, é para que a gente não seja enganado com as tantas narrativas que existem. Então, é maravilhoso que a igreja se preocupou tanto com registros e que a gente possa aprender da mesma forma a se preocupar com os nossos registros. Inclusive, nós somos aconselhados a escrever diários, a ter nossos registros pessoais, a ter nossas experiências registradas, a lembrar das nossas bênçãos. E até o presidente Wilford, ele dá um exemplo, né? Quem de nós não gostaria de um dia sentar e ler o diário da sua mãe, o diário da sua avó, saber os desafios, as dificuldades que eles passaram? Então, nós podemos deixar esse legado para os nossos filhos, das nossas experiências de fé, que quem sabe vai poder fortalecê-los no momento que eles precisem na vida. Então, que a gente possa lembrar disso. Então, o Senhor vai lá e diz, olha, faz registro. Registra tudo o que está acontecendo. Registra a propriedade, registra a divisão. Né? E aí aconteceu o quê? A gente tinha esse primeiro bispo da igreja, que foi Eduardo Patridge, que havia sido chamado. Mas Eduardo Patridge, embora ele fosse um homem extremamente fiel, leal, ele estava encontrando algumas dificuldades, porque às vezes ele não concordava com Joseph, ele não concordava com o profeta. Então o Senhor vai e fala sobre esse homem forte, mas que não está cumprindo as suas funções como deveria. E o Senhor, nesse momento, ele fala para ele sobre uma situação, uma comparação. Ele compara o que o Eduardo Patridge está vivendo com o que aconteceu na antiga Israel. Então, olha só, ele fala assim, ó, no versículo 8, no 85:8, enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para firmar a arca de Deus. Então, estende a mão para firmar a arca de Deus. Quem foi este homem que no passado estendeu a mão para firmar a arca? E aí vamos um pouquinho lá no Velho Testamento para a gente entender, né, que a arca do concerto, ela era na verdade um artefato e ela simbolizava o quê? Tudo que era sagrado. Era o convênio de Deus, a presença de Deus com a antiga Israel. Então, essa arca do concerto, ela era tão sagrada que ela não poderia ser manuseada, as pessoas não podiam pegar nela. Inclusive, quando transportada, tinha que ser no ombro e por um levita. Ou seja,
a pessoa tinha que ser da ordem de Levi, possuir o sacerdócio de Levi. E o que acontece? Todos sabiam disso. Então, as pessoas eram obedientes. Eles sabiam que não podiam tocar na Arca do Concerto. Houve uma batalha, né, contra Israel e os filisteus. Os filisteus ganharam. O que é que os filisteus, embora soubessem que era sagrado, eles decidiram levar a arca, profanar a arca. E eles levaram a arca e imediatamente, quando eles se apoderaram da arca, o Senhor enviou pragas, tumores. Muitos filisteus morreram por conta disso. Então eles estavam convencidos que a arca havia trazido essa maldição e decidiram devolvê-la. Então Davi vai lá e manda buscar a arca. E a arca vem, né, carregada ali por carros de boi. E existia um homem chamado Uzá. Este homem estava aí do lado quando o carro de boi pendeu e a arca, né, tombou ali como se fosse caindo. E o que ele fez? Ele pegou e segurou a arca. E ao segurar a arca, ele foi ferido de morte. Então a gente pode pensar assim, poxa, Uzá foi fazer uma coisa boa, foi segurar a arca que ia cair, ele foi ferido de morte. A questão não é essa. É que Uzá sabia que ele não tinha autoridade para segurar a arca. Ele sabia que ele estava sendo desobediente se ele fizesse isso. Ele não podia segurar a arca. Né? Existiam as instruções específicas. É tão interessante, gente, porque a arca só podia ser colocada, né, segurada no ombro, que significa força, autoridade, responsabilidade, proteção e capacidade de suportar fardos. E somente aquele que possuía, né, que era da linhagem de Levi. Então, na hora que Uzá vai lá, ele está sendo desobediente, ele está demonstrando a descrença nele. Ele não está pensando nas consequências por desobedecer uma ordem de Deus, de algo que era extremamente santo e sagrado. E aí ele foi ferido de morte. Então, o Senhor usa essa analogia com Eduardo Patridge, no sentido de segurar a arca. Que segura a arca aquele que tem autoridade, aquele que pode. Ou seja, o Senhor tinha um profeta vivo na terra. Esse profeta era Joseph Smith. Então ele não podia se opor a Joseph ou achar que alguma coisa na administração não deveria ser feita daquele jeito, porque era Joseph quem tinha autorização para segurar a arca e ele não. Então, olha que interessante a gente entender que isso serve para a nossa vida, né? Nossa vida. Às vezes, o profeta vivo está nos dizendo, e às vezes as pessoas estão ali, eu não estou muito bem de acordo, eu acho que poderia ser diferente, mas ele é que recebe revelação, é ele que tem esse manto de autoridade, é ele que foi chamado. Mais adiante, né, eu achei muito interessante, são muitas coisas nessa aula. Ele fala sobre a importância de reconhecer o Espírito Santo. De reconhecer o Espírito Santo. E ele fala aqui no versículo, em 85, no versículo 6. Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam enquanto se manifesta. Então, olha só, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre essa voz mansa e delicada, mas que é tão poderosa, né, que faz até os ossos dele estremecer. Que a gente possa lembrar disso, do poder que tem o Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente se batiza, a gente tem direito a essa companhia, né? Desde que eu seja digno, até a companhia do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo vai me sussurrar com essa voz mansa e delicada. Muitas vezes eu vou sentir aquele ardor no peito muito forte do que eu devo fazer. Às vezes é aquela iluminação, aquela ideia que eu não tinha pensado, né? Aquela inspiração. Então que a gente possa não duvidar, confiar no Senhor. Essa sessão, que são trechos dessa carta, o Senhor estava dando revelações a um profeta e ele estava respondendo a carta e a aflição de William Phelps. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar aflito também. A gente nem sempre vai estar no mar de rosas, passando por calmarias, mas muitas vezes a gente vai estar
em mares agitados, e a gente vai estar ali buscando respostas. E aí a gente precisa procurar se conectar com os céus, buscar essa inspiração divina, que às vezes vem através de um profeta, que às vezes vem através de um líder, a resposta, que às vezes vai vir através desse sussurro, dessa voz mansa e delicada, dessas impressões. Todos nós podemos receber revelações para a nossa vida pessoal, para aprender a guiar a nossa vida, para aprender a passar pelas situações difíceis, para melhorar a nossa vida, para ter proteção. Então, que a gente possa lembrar disso. E é tão interessante quando a gente pensa, né, no profeta vivo, porque Joseph estava ali na tradução da Bíblia, quando a gente vê a seção 86, Doutrina e Convênios, e chegou um momento que ele revisava esse manuscrito, né? Ele já tinha feito a tradução, e aí ele revisa a parábola do joio e do trigo. E aí, ao revisar, ele acaba acrescentando algumas coisas ali pela inspiração, pela revelação divina. Então, que a gente possa relembrar dessa parábola, né? Tinha alguns elementos simbólicos, e a gente sabe que o campo, ele significa o mundo, né? Os semeadores são os apóstolos. Tem a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é a prostituta, representa o Satanás. E o Satanás, ele está sentado e ele tem o joio do seu lado. Então imagina, nessa Babilônia o Satanás está sentado e ele tem o joio do seu lado. Ele semeia o joio. E à medida que o joio cresce, o joio sufoca o trigo. E aí ele fala, né, que o joio e o trigo, eles crescem juntos. E é conveniente. Por que eles crescem juntos? Porque é muito parecido. Gente, se vocês buscarem aí uma foto, uma vez eu vi um vídeo, eu fiquei muito impressionada, porque o joio e o trigo você não consegue perceber a diferença. Eles estão juntos e são aparentemente iguais. É somente quando eles crescem, que estão naquela fase madura, que você consegue ver o dourado desse trigo, que você consegue ver a diferença. Então, existe o momento certo, né, de crescer, de amadurecer, o momento certo da colheita. Então, esse joio, ele não é retirado antes para que não se confunda e injustamente seja tirado o trigo. Na verdade, eles crescem juntos, mas na hora da colheita eles serão separados. E chegará o dia da colheita, né? Chegará. Então, que a gente possa pensar, né? Como é que eu estou? Será que eu sou o joio? Será que eu sou o trigo? Será que eu estou fazendo esse trigo amadurecer e essa luz brilhar? Ou será que eu me comporto às vezes como joio? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E a gente vai ver, mesmo no Evangelho, mesmo na igreja, joio e trigo juntos. E não importa, porque isso já estava profetizado. Mas haverá um dia da colheita, né? E esse dia a gente sabe que vai anteceder aí a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, onde ele vai separar o trigo do joio. Então que a gente possa rever nossa vida, que a gente possa ser melhor, para que claramente se vejam as nossas obras, claramente se veja a nossa luz, e a gente não seja arrancado como um joio, mas como um trigo que devemos ser. E na última sessão, que é 87, é uma sessão que me fez pensar sobre muitas coisas. É uma sessão que é dada bem no dia 25 de dezembro, é Natal, mas as notícias não são boas, porque Joseph, ele profetiza essa sessão é uma sessão, vamos dizer assim, uma profecia. É uma profecia, porque Joseph vai profetizar uma grande guerra, né, e outras sucessivas guerras. E é tão interessante, gente, porque Joseph, ele tem essa revelação aqui na sessão, vamos ver, sessão 87. O que acontece? Nessa época, nos Estados Unidos, existia uma grande, vamos dizer assim, contenda, ou dos lados opositores, em relação à escravidão. Os estados do Sul queriam a abolição dos escravos, e os estados do Norte
É o contrário. É o contrário aqui. Eu me confundi. Vamos lá, vamos rebobinar. Os estados do norte queriam a abolição dos escravos, certo? E os estados do sul, eles queriam continuar escravizando. Até porque eles viviam muito mais da agricultura, então era muito mais cômodo para eles. Eles não queriam sair da zona de conforto. E os estados do norte já estavam mais industrializados. Então, existia esse constante conflito entre eles por conta da abolição, a ponto que os estados do sul queriam ser independentes dos Estados Unidos, queriam se separar. Então, foi nesse contexto que Joseph teve essa revelação, revelação e profecia sobre guerra, dada por intermédio de Joseph, o profeta, em Kirtland, Ohio, em 25 de dezembro de 1832. Naquela ocasião, predominavam nos Estados Unidos as disputas a respeito da escravidão. Então, olha só, então Joseph profetizou que essa guerra ia explodir e que seria uma grande guerra. E aí ele diz, no versículo 2, e chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando deste lugar. Os estados do sul se dividirão contra os estados do norte. E assim ele vai falando, ele vai descrevendo sobre as coisas que vão acontecer. O que que acontece aí? Essa guerra, ela não acontece imediatamente. E às vezes tem isso, né? É uma profecia, mas as pessoas estão pensando, é uma profecia e pensa que a profecia tem que ocorrer num tempo que se acha, ou imediatamente. E às vezes a profecia vai ocorrer, muito tempo depois, muito tempo depois. E a gente não sabe os planos do Senhor, os horários dele a gente não controla, é ele que sabe. Então José profetizou o que aconteceria. E por estar dando aquela declaração naquele momento, as pessoas associaram que a guerra seria exatamente naquele momento. Só que o que aconteceu? Os estados do norte e do sul entraram num acordo e naquele momento não houve guerra. Não houve guerra, mas a guerra aconteceu. E aconteceu 30 anos depois. José já tinha sido martirizado, né, já tinha ido para o outro lado do véu, mas a guerra aconteceu. E foi uma carnificina. Mais de 600 mil mortos. E essa guerra toda, né, foi desencadeada quando o presidente Abraham Lincoln ele foi eleito. E como ele era defensor da abolição dos escravos, então os estados do sul já se revoltaram e começaram uma guerra com os estados do norte, que eram muito mais industrializados, que tinham mais armamento, mais soldados, estavam mais preparados e acabaram vencendo a guerra. E a gente sabe aí, quando a gente estuda a história de Abraham Lincoln, é maravilhoso, porque a gente tem nitidamente como a mão do Senhor agiu nesse presidente, para que ele pudesse ser este homem que foi tão importante para a história, né? Para esse momento que a abolição ela foi concedida, aconteceu, né? Gente, tem coisas que são difíceis de compreender, né? Mas faz parte da história, faz parte da nossa trajetória, das coisas que nós precisamos vivenciar no mundo. E o que acontece é que eles acabaram perdendo, mas foram muitos os mortos, muitos aqueles que morreram. Então, a gente às vezes fica pensando, né? Mas uma profecia tem que ser imediatamente. A gente viu o profeta Samuel, como ele foi ridicularizado, quando ele dizia, né, que não passaria 600 anos antes que Cristo viesse. E se ele está lá pregando, né, no livro de Mórmon, as pessoas diziam, nossa, tanto tempo, para que eu vou me preocupar com isso? Ou quando as pessoas falam, Cristo vai vir, e as pessoas dizem, mas ele não veio, quando será? Não, para que me preocupar? Ou a parábola de Cristo, do joio e do trigo, é uma parábola que vai acontecer só quando Cristo vir. Então, assim, as profecias não são no nosso tempo. Elas acontecerão no tempo do Senhor. Né? E a gente vê essa guerra da secção, né, como foi chamada, secessão, essa guerra da secessão, que na verdade significa separação, porque eles queriam se separar dos Estados Unidos e eles eram contra os escravos, né? Eram contra a abolição
do escravo. Ela durou de 1861 a 65. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos um profeta vivo hoje, presidente Nelson. Um presidente Nelson que diz a vontade dele para nós, santos dos últimos dias, que diz a vontade para o mundo, para quem quiser escutar. Esta é a verdade. Ele é um profeta chamado para o mundo, né? E que a gente possa realmente prestar muita atenção. E quando eu li essas sessões, me fortaleceu muito meu testemunho sobre Joseph, muito, muito. Ele profetizou uma guerra que aconteceu e foi grandiosa. Depois dessa guerra de Joseph, né, a gente pôde ver que o Senhor está dizendo que começaria aí, que existiriam muitas outras. Teve uma epidemia de cólera que se espalhou pelo mundo todo, que morreram muitas pessoas. A gente teve a Primeira Grande Guerra, a gente teve a Segunda Grande Guerra. Ou seja, essa profecia, ela abriu uma era de guerras que só será finalizada com a vinda do Salvador. Só será finalizada com a vinda do Salvador. E nós tínhamos um profeta profetizando tudo isso, né? E sensivelmente profetizando aquilo que viria. Então hoje não é diferente. Nós temos um profeta. E como a gente sabe que esse programa o Vem Segue-me foi inspirado, cada vez que eu estudo, eu penso, que inspiração. Eu lembro quando ele foi anunciado. Né? Que inspiração para as nossas vidas, para a gente se fortalecer, para a gente aprender a estudar realmente o Evangelho no lar, se preparar para o que virá. Quando o profeta Nelson diz, estude sobre o livro santo, sobre a história da igreja, agora a gente já está no 4º volume, e a gente tem visto mais que nunca, porque a gente tem tantos dissidentes, apóstatas, deturpando a história da igreja, contando a história ao avesso, que quando a gente lê o livro Santos, a gente tem a fonte. Quando a gente lê os registros, a gente sabe exatamente como se deu, e a gente não é enganado. E a gente tem o Espírito Santo, como disse o profeta Nelson também, que nos últimos dias seria muito difícil sem sobreviver sem a companhia, sem o discernimento do Espírito Santo. Então a gente tem aqui essas sessões do Doutrina e Convênios para nos lembrar dessa voz mansa e delicada, de ser dignos de buscar essa companhia. A gente tem visto hoje as perseguições que têm acontecido em relação à igreja. E muitas dessa perseguição é do joio que está na igreja. E a gente não precisa se abater por isso. A gente só precisa continuar sendo o melhor que pudermos, sendo trigo. E é muito interessante porque, embora, né, essa guerra civil não aconteceu nessa ocasião, quando José profetizou, ela veio acontecer 30 anos depois, mas a gente recebe instruções. Independente do tipo de guerra, da calamidade que está no mundo, o Senhor dá um conselho, que a gente deveria permanecer em lugares santos. Então, que a gente possa realmente lembrar desses ensinamentos. O mundo pode estar caindo em guerra, né? E pode ser questões políticas, pode ser corrupção, pode ser a maldade humana, seja lá o que for, né? Guerra mesmo, né? Guerra, perseguição, seja lá o que estiver acontecendo. O Senhor diz permanecer em lugares santos. Então, que a gente possa permanecer nesses lugares santos. A gente viu na época da pandemia como o nosso lar foi um local de refúgio. Como o nosso lar, ele pode se transformar em um local santo. Era no lar que a gente partilhava do sacramento, era no lar que a gente fazia nossos estudos das Escrituras, era no lar que a gente fez o nosso santuário. Nós sabemos que nós temos as nossas capelas, as nossas estacas. Nós temos os templos, esse lugar santo que a gente pode buscar refúgio, que a gente pode buscar inspiração para as nossas vidas. Paz, esses momentos de tranquilidade no mundo difícil, no mundo agitado, no mundo com tanta informação, com tanta tecnologia. A gente pode desconectar e sentir paz. Então, essa foi a mensagem do Senhor. Que a gente possa permanecer em lugares santos. E claro, que a gente possa também ser santo. Até a próxima.